Bom dia a todos. Nos preparamos hoje para essa conclusão dessa pequena liturgia que nós fizemos, que é chamado Triduo Pascal, no calendário litúrgico tradicional da igreja, que começa na sexta-feira, onde Jesus Cristo morre, passa pelo sábado, onde há silêncio, e no domingo, hoje, celebramos a ressurreição de Jesus Cristo. Ali, onde jazia um corpo inerte, morto, o poder de Deus se manifesta, um poder muito maior do que a morte, e ressuscita Jesus Cristo. Esse poder que reverte a morte, reverte o mal, reverte o pecado, reverte a impotência, a deterioração, reverte esse inimigo maior nosso, que é a morte. Deus dá a palavra final no universo. Não é a morte a palavra final, é a vida eterna com Cristo Jesus. Não é o mal, é o bem que triunfa. Não é o ódio, a indiferença, mas o amor. Essa é a palavra final de Deus na história. A vida, o amor e o bem prevalecerão para sempre. Isso é o que aconteceu com o túmulo vazio. Então, vale a pena confiar em Jesus Cristo, porque com ele tudo se renova, tudo se reverte, até mesmo a morte. A ressurreição de Jesus Cristo é o desfecho final da história. Nós temos uma história humana escrita pelos homens, os acontecimentos aqui na Terra, mas tem uma outra história superior, a meta-história, a história do reino de Deus, reino dos homens, reino de Deus. Então, nesse tempo de pandemia, de crise sanitária, de crise econômica, que nos traz insegurança, medo e angústia, do outro lado tem a fé cristã. Qual é a resposta da fé cristã para tudo isso? A revelação das Escrituras assegura que o nosso Deus é um Deus que promete vida eterna e ressurreição dos mortos. Deus, então, afirma, a partir da ressurreição de Jesus Cristo, que a história termina com um reino de justiça e de paz, o reino de Deus. Nós estamos no meio da história, no meio da crise, das incertezas, sem compreender muito bem o sentido do sofrimento, do mal e da morte. E se o autor dessa história não compartilhar conosco o segredo do desfecho da história, a gente vai ficar sem saber. Então a gente pergunta qual é o sinal para que a gente possa crer na mensagem do Evangelho. O que de fato nos mostra que o mal e a morte serão vencidos e que nós vamos ressuscitar e habitar eternamente num reino de justiça e de paz? A ressurreição de Cristo é esse sinal. É o autor dessa história nos comunicando o segredo e o desfecho dessa história. E aí a gente pode apostar nossa vida nessa esperança santa e bendita, doce, esperança que é apoiada não numa ilusão, mas apoiada não numa miragem, mas num fato concreto que é a ressurreição de Jesus Cristo. Então, a ressurreição de Jesus Cristo é a base firme para crermos na ressurreição dos nossos corpos mortais também. Todos nós vamos morrer, nós vamos ressuscitar como ele ressuscitou. E vem aí um novo céu e uma nova terra. Essa é a chave para entender o sentido da história, o significado da história. Não é uma especulação sobre a imortalidade do homem, mas é o protótipo da nossa ressurreição futura. Cristo é o primeiro, o desbravador, ele ressuscitou. Então, amados, a ressurreição de Cristo é como se fosse uma cena final do filme, colocado no meio do filme. A gente já tem o segredo, como é que vai terminar tudo isso. Essa santa, doce, bendita esperança que vence todas as nossas angústias, que vence todo o nosso medo da morte, que vence todo o medo da pandemia, dos terremotos, que vence o medo das catástrofes naturais, que vence o medo do mal que está no mundo, porque a gente sabe que vem aí um novo mundo e que é a continuação desse, mas renovado, porque não mais de forma corruptível, mas incorruptível. Não haverá mais morte, sofrimento e injustiça. Então, Cristo transformará o nosso corpo como o dele, como ele se ressuscitou lá em Jerusalém, há 2000 anos atrás. E nesse sentido, então, a vida eterna não é ficar tocando uma harpa no céu eternamente. Não, tudo que é belo, tudo que é bom, tudo que é verdadeiro vai entrar nesse novo mundo.
Deus não abriu mão do seu projeto para a humanidade. E não nos faria passar por esses longos milênios de história humana, de lutas, conquistas, sacrifícios, lágrimas, sofrimentos, apenas como um pano de fundo descartável. Não, seria um contrassenso. Nada de bom se dá perdido. Por isso, a Bíblia diz o seguinte, Romanos 8, toda a criação geme e suporta lágrimas, suporta angústias, não somente ela, mas também nós gememos aguardando a redenção dos nossos corpos. A criação redimida, diz Isaías, o lobo e o cordeiro, o leopardo e o cabrito andarão juntos. O bebê vai brincar na toca da áspide e a criança vai brincar com o basilisco, animais venenosos. Diz ainda Isaías que nesse novo reino não haverá dinheiro, vinde comprai, sem dinheiro, vinho e leite. Então, a gente sabe que Jesus Cristo, quando ele ressuscitou, ele andou com os discípulos, ele comeu com os discípulos, ele conversou com os discípulos, e até mesmo preparou uma refeição para os discípulos. Então, a Bíblia fala de uma nova Jerusalém, uma nova cidade, onde Cristo reinará para sempre e não haverá mais nem morte, nem luto, mais doença, nem mesmo pandemias e catástrofes naturais. Então, a semelhança da primeira criação, esse novo mundo será um mundo pleno de possibilidades, um mundo que Jesus Cristo, Deus criou, mas o homem continua criando em cima, e com possibilidades ilimitadas de desenvolvimento pessoal, relacional, cultural, artístico, científico, oferecendo-nos uma plenitude de vida humanamente falando. Não é? O céu não são almas desencarnadas flutuando no ar, são pessoas concretas como ele, na sua pessoa ressurreta, que caminha, anda, conversa, faz as coisas aqui na Terra. Então, é a vida e a morte de Jesus Cristo que nos asseguram essa esperança, que nos asseguram essa certeza e esse vislumbre do novo céu e da nova terra. Bendita esperança de um reino eterno de justiça e paz. Bom, para terminar, é o seguinte. O Toridu Pascal fala da sexta-feira, da morte, fala do sábado, o dia de silêncio, e o domingo da ressurreição. Queridos, nós, nesse mundo, nós não somos filhos da sexta-feira. Sexta-feira é um Deus que morreu, é um Deus que não tem esperança, que vive no desespero, na falta. E aí, assim, os filhos da sexta-feira fazem o que lhe dão na cabeça, pouco se importando com o bem, pois estão aterrados face ao mal que avança no mundo e são resignados com essa realidade do mal que avança. Para eles o mal tampouco tem consequência. Eles se rendem a ele. Então, são tomados por pensamentos, palavras e atitudes destrutivas que reduzem a vida. Tornam-se maldosos, apáticos, desesperados, sem eira nem beira, como se diz no Brasil, errando por aí, sem esperança. Os filhos do sábado tem uma imagem de um Deus ausente, que não dá conta, que nos deixa sem resposta, sem consolo. Um Deus que frustra os nossos sonhos, nossos ideais, de convertido muitas vezes entusiasmado, e que face ao sofrimento se torna um crente burocrático, sem paixão, frio, amargo e cético. Ah, meus amados, mas os filhos do domingo sabem que Jesus Cristo ressuscitou e que Deus é o Senhor da história, é vitorioso. E a sua palavra final no universo é que nem a morte, nem o mal prevalecerão. Maior do que o poder da morte e do mal é o poder da vida, é o poder do amor. Ele venceu o mal, venceu a morte através da cruz e na ressurreição ele derrota todas essas forças. Ele quebra o ciclo do mal no universo, reconcilia o pecador consigo, acolhendo-nos como seus filhos amados. Essa é a nossa esperança, essa é isso. Cristo ressuscitou, meus amados. Então essa é a nossa fé. Cristo ressuscitou e se ele não ressuscitar, seria vã a nossa fé. Assim nós vemos esse ciclo na nossa vida também. Tem dias de sexta-feira, estamos abatidos, cabisbaixos, sem esperança, morreu, acabou, o mal venceu,
resignados, nos rendemos ao mal. Há crises também na nossa vida quando parece que o céu se fecha, é um sábado. A gente fica sem respostas. A gente está sofrendo, está desolado, está desamparado, está abandonado. Parece que Deus não se importa. Mas, meus amigos, meus amados, daí chega o domingo. E no domingo, embora nós continuemos ainda vivendo num mundo mau, temos já esses pequenos sinais ao nosso redor e sabemos que o final será um final feliz. Cristo ressuscitou e por isso a nossa esperança é nele, na vida eterna, num corpo ressurreto para viver num reino de justiça e de paz com ele eternamente. Amém? Amém, Senhor. Boa Páscoa para todos. Beijo.